Oi, eu sou o Enzo e eu não sei vocês, mas eu sempre tive uma memória infantil muito boa, ao ponto de conseguir lembrar de lugares, pessoas e objetos de quando eu era neném. Então, qualquer tipo de experiência legal que eu tivesse quando eu era pequeno acabava se tornando algo muito maior na minha cabecinha, e de vez em quando, algumas lembranças, elas simplesmente começam a invadir o meu cérebro como se fosse um cavalo de Troia, e eu começo a ficar doido. Eu acabo ficando horas ou até dias perguntando para as pessoas próximas ou pesquisando na internet desesperadamente essa lembrança que simplesmente brotou na minha cabeça. E o meu hiperfoco da semana, por incrível que pareça, é essa animação chamada Histórias do Novo Testamento. Eu tô falando sério, é bem sério. Essa foi uma animação produzida por uma empresa chamada Living Scriptures e dirigida pelo Richard Rick, o mesmo criador de outras animações como Princesa Encantada, Lady e o Lobo e Virgem aos 40. Eu lembro de acordar domingo de manhã, quando todo mundo ainda tava dormindo na minha casa, e ir correndo ligar a TV portátil que ficava lá na mesa da cozinha. Eu colocava na Record só pra poder assistir esse desenho, e eu ficava horas vidrado naquilo, quase que completamente hipnotizado. Essa animação basicamente acompanha os principais eventos da vida de Jesus, falando sobre suas parábolas, os seus ensinamentos e as coisas e os milagres especificamente que ele realizou, existindo vários episódios marcantes, como o do seu nascimento ou até mesmo da sua crucificação. E pra te falar a verdade, eu nunca fui uma pessoa muito religiosa, nem mesmo quando eu era criança, mas de maneira alguma isso foi um impedimento pra eu gostar dessas histórias. Por algum motivo, esse foi um desenho que sempre me interessou bastante, e eu acho que o principal fator para isso era a maneira como as histórias eram contadas. Por mais que existisse um certo formato não linear, eu sentia que existia uma progressão, como se eu realmente estivesse acompanhando os passos do protagonista e eu me sensibilizasse pela missão dele, mesmo não entendendo exatamente o que ele buscava. E independentemente de fé, eu posso afirmar para você que essas histórias sempre foram recheadas de valores e bons costumes, principalmente quando o assunto era representar amor e a capacidade de se colocar no lugar do próximo. E por mais que existissem e existem várias outras histórias, várias outras mídias que abordam isso, esse desenho fazia isso de uma forma lúdica, sem o intuito de converter ninguém, mas de narrar as histórias da Bíblia da maneira mais acessível possível. E se tem uma coisa bem fácil da gente conseguir perceber, é que em um país de cultura judaico-cristã como o nosso, é muito comum a presença desses desenhos evangelizadores. E eu poderia citar vários, como o Esmilinguido e os VeggieTales. Cara, esse tomate não tá bem, ele tá quase explodindo. E esses desenhos, eles sempre tiveram uma forma de comunicação direta com as crianças, os fiéis na informação. Mas eu sinto que esse desenho, Histórias do Novo Testamento, não é isso, nunca foi sobre isso. Enquanto esses outros exemplos se ocupavam em tentar realmente ensinar a fé, esse outro, ele mostrava a fé. Histórias do Novo Testamento sempre usou a animação como uma forma de adaptar trechos da Bíblia de maneira fidedigna, ou seja, ele não era exclusivamente carregado de fé ou de uma missão por trás, mas sim de ilustrar algo que está escrito num texto. Afinal, por mais que exista um valor incomensurável no que está escrito ali, a Bíblia, ela é um livro como qualquer outro, com histórias, personagens, e pode sim ser encarada sob um ponto de vista literário. E é um conteúdo muito maneiro, pra te falar a verdade. E eu me lembro que os episódios que mais me entretinham eram justamente os que retratavam as parábolas contadas por Jesus, que eram basicamente histórias que buscavam transmitir algum tipo de saber, um conhecimento, sendo a minha favorita a do Bom Samaritano, e eu gostaria de compartilhar um pouquinho dela com vocês. Certa vez, um mestre de lei se aproximou de Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu com outra pergunta: O que está escrito na lei? Como você a entende? O homem respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e de todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: Você respondeu correto. Faça isso e viverá. Mas, querendo se justificar, o cara foi lá e perguntou de novo. Nossa, mano, tem uma rapaziada que não entende fácil. E quem é o meu próximo? Então, Jesus lhe contou uma história. Um homem viajava de Jerusalém para Jericó. Durante o caminho, ele foi surpreendido por ladrões. Eles o espancaram, roubaram tudo o que ele tinha e o deixaram quase morto à beira da estrada. Pouco tempo depois, passou por ali um sacerdote. Ele viu o homem caído, mas desviou do caminho e seguiu adiante sem ajudar. Logo em seguida, passou um levita, um ajudante do templo. Ele também viu o homem ferido, mas fez o mesmo. Passou longe e seguiu seu caminho. Por fim, veio um samaritano.
Os samaritanos eram desprezados pelos judeus e considerados inimigos. No entanto, ao ver o homem ferido, o samaritano se sentiu com o dever de ajudá-lo. Ele teve compaixão, ele aproximou-se, limpou e tratou suas feridas com azeite e vinho, enfaixou-o, colocou sobre seu animal e levou ele até uma hospedaria. Lá, cuidou dele durante a noite. No dia seguinte, ele ainda entregou um dinheiro ao dono da hospedaria e disse: Aqui está o dinheiro das minhas despesas. E aqui o pagamento pela cama e comida deste homem até ele melhorar. E se não for o bastante, eu lhe pagarei o resto quando eu voltar por aqui após os meus negócios lá em Moab. Depois de contar a história, Jesus olhou para o mestre de lei e perguntou: Pois bem, qual deles foi o próximo do homem atacado pelos ladrões? O homem respondeu: Foi aquele que mostrou misericórdia para com ele. E Jesus concluiu: Vai e faça o mesmo. Aí você também herdará a vida eterna. E beleza, talvez você encare isso como uma historinha da carochinha, algo muito feijão com arroz, mas calma, se você começa a analisar os pontos, você começa a tirar muita coisa legal daí, destrinchando de uma maneira muito foda, e eu vou te explicar. Essa história vai muito além de ser ou não uma forma de se aproximar de Deus. Ela nos ensina que nosso próximo é qualquer pessoa que precise de ajuda, independentemente de raça, religião ou cultura. Amar o próximo é agir com compaixão e misericórdia. Não apenas falar sobre amor, mas demonstrá-lo com atitudes. Você entende como isso consegue ser forte? Algo com um valor absurdo? Eu posso até não ser a pessoa mais espiritualizada do mundo, mas é só muito louco ver que a abordagem importa muito na hora de se ensinar fatos ou, nesse caso, valores. Eu tenho certeza que esse é o tipo de mensagem que só ficou internalizado em mim por meio do veículo que fez com que ela viesse, que nesse caso é a animação. A arte, ela consegue caminhar das mais diversas formas, e cada pessoa tem uma maneira de interagir diferente com ela. Mas pra mim é só muito incrível perceber o quão grande é o papel dela em mudar a vida das pessoas. Arte é algo sensacional e indispensável. Ao mesmo tempo que a arte consegue impactar pela leveza e pela graça, ela também pode fazer a mesma coisa pela tensão e pelo medo. E na minha opinião, se tem um episódio que retrata muito esse contraste, é justamente um chamado Tentação de Jesus no Deserto. E você não precisa crer no que eu vou te falar agora. Pega os nomes que eu vou falar e substitua por outros conceitos na sua cabeça. Eu quero que você se atente no simbolismo por trás, não o que é a história em si. Isso vai fazer com que você consiga enxergar isso de uma maneira menos enviesada e mais ampla. E foi a maneira como eu enxerguei isso quando eu era criança, porque por mais que eu tivesse influências, eu tava só querendo me divertir. Então eu olhei aquele desenho e eu falei, nossa, são só personagens interagindo e conceitos indo de um lado pro outro. Então vem comigo. Depois que Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Ali, ele passaria 40 dias e 40 noites em jejum, orando e se preparando para começar a sua missão. Durante esse tempo, Jesus esteve completamente sozinho, em um lugar árido, seco, onde não havia comida, conforto nem companhia. Ao fim desses dias, ele estava com muita fome, fraco fisicamente, e foi exatamente nesse momento que o diabo apareceu para tentá-lo. O diabo se aproximou e disse: "Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em vinho." Jesus respondeu com firmeza, citando as Escrituras: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." Então o diabo levou Jesus até a parte mais alta do templo em Jerusalém e disse: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos para que o protejam. Eles o segurarão com as mãos, para que você não tropece em pedra alguma." Mas Jesus respondeu: "Também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus." Por fim, o diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e sua glória e disse: "Tudo isso te darei, se você se ajoelhar e me adorar." Jesus então ordenou com autoridade: "Satanás, retire-se daqui, porque está escrito, ao Senhor seu Deus você adorará e só a ele dará culto." Ao ouvir isso, o diabo deixou. Então, depois de ouvir essa história, vamos analisar isso da maneira mais literal possível. É sério,
Garanto pra vocês que vai valer a pena. Após um período que um cara tava completamente isolado e com fome no meio do deserto, ele é confrontado com 3 tipos de tentações. A primeira, relacionada à necessidade física, que é transformar pedras em pão, a capacidade de conseguir se alimentar. A segunda, ela está associada ao desejo de provar o seu valor e testar os seus limites. E a terceira é a ambição de poder e reconhecimento imediato. Mesmo ele estando em um momento de fraqueza, ele não cede. Em vez disso, ele responde com firmeza, guiado por valores sólidos, autocontrole e consciência de si. Ele escolhe o caminho mais difícil, resistir ao que é fácil e manter-se fiel ao que acredita ser certo. Essa história, vista de uma maneira simbólica, ela nos mostra que os maiores testes da vida não vêm quando a gente está forte, mas sim quando estamos vulneráveis. Ela ensina que a gente tem que ter clareza de propósito, saber dizer não e manter-se firme diante das pressões. Isso que é a verdadeira força. E que às vezes os desertos da vida, que são muitas vezes solitários e difíceis, são também lugares de crescimento e preparação. Pelo amor de Deus, isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro. Isso é tudo vindo de um desenho, cara. E tá bom, eu sei que o Enzo de 10, 11 anos, ele não vai ter conseguido pegar tudo isso. Mas pra mim, é só muito confortável lembrar que eu tava acompanhado de um bom programa de domingo. Algo que, querendo ou não, mudou aspectos da minha vida, moldou parte do meu caráter. Assim como várias outras mídias também fizeram. Afinal, isso é só um trechinho de várias outras coisas muito maneiras que eu consumi, que não necessariamente estão ligadas a essa temática de Deus, religião, espiritualidade. Mas pra você que tem um pouco de preconceito com esse tipo de mídia, esse é um desenho que vale muito a pena. E eu sei, esse é um tema que veio meio do nada, assim, é algo que eu não tô muito habituado de trazer, por mais que seja animação, mas uma coisa eu quero deixar bem clara. Acima de tudo, por mais que criar conteúdo pra mim seja um sonho e seja uma coisa que eu tenha vontade de viver, o canal é sobre o Enzo, sobre os meus gostos e sobre quem eu sou. Hoje em dia é muito comum influenciadores ficarem escondidos atrás de máscaras e de aparências, tentando ao máximo esconder suas falhas, seus defeitos e qualquer coisa que consiga atrapalhar sua imagem. E lógico, eu não tô completamente excluído disso, mas por meio desse canal, eu tento transmitir as coisas que estão no meu coração, as coisas que eu realmente acredito, que eu acho que são legais, desde algum ensinamento, reflexão ou piadinha boba, porque afinal, rir também é muito importante. Esse canal é a minha forma de ver e mudar o mundo. Então, sinceramente, eu espero que vocês entendam esse vídeo um pouquinho estranho, mas eu adoro falar de coisas da minha infância e eu acho que as pessoas gostam de lembrar também. É isso, eu sou o Enzo Rocha e se você tiver curtido esse vídeo, se isso tiver desbloqueado uma memória na sua cabeça, cara, por favor, não se esquece de se inscrever e compartilhar esse vídeo para mais pessoas, porque isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo de qualidade. E agora a gente tá tentando manter uma frequência semanal, não sei até quando isso vai durar, mas eu espero que muito tempo. Tchau, tchau.